Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Fundamentalismo. Após os ataques de 11 de setembro em Nova York e Washington, uma onda de islamofobia sem precedentes tomou conta dos Estados Unidos, refletindo a sensação de medo e desconfiança crescente, em que fundamentalismo e terrorismo se tornaram sinônimos. O presidente George W. Bush declarou uma guerra ao terror, que não terminaria até que todos os grupos terroristas sejam encontrados, reprimidos e derrotados. Nova apenas na intensidade. A demonização desinibida do fundamentalismo islâmico ganhava força. A palavra fundamentalismo havia se transformado em um sinônimo de crueldade. No conflito que se seguiu, a superpotência autoproclamada guardiã da liberdade e da democracia se lançou contra um inimigo visto como fantástico e estranho. Ironicamente, esse mesmo presidente, que era o comandante em chefe da guerra da civilização contra o fundamentalismo, era a principal figura do poder executivo de um país com o lobby fundamentalista mais poderoso da Terra. Na verdade, no aspecto mais relevante, o próprio Bush era um fundamentalista. Em 1990, o reverendo Pat Robertson, milionário, televangelista e fundador da coalizão cristã de extrema-direita, anunciara: "Temos votos suficientes para governar este país." Ele não estava se vangloriando à toa, e certamente nenhum candidato presidencial poderia desconsiderar os direitos religiosos ou ignorar sua agenda profundamente conservadora. Assim, em setembro de 2001, uma superpotência cativa do fundamentalismo cristão entrou em guerra contra as forças elusivas do fundamentalismo muçulmano, a grande luta da religião. Atualmente, o termo fundamentalista é aplicado a uma variedade tão disparada de ideologias e ortodoxias, religiões e outras, que é difícil identificar suas características definidoras. No entanto, o fundamentalismo cristão americano, o movimento que deu origem ao termo, continua a ser uma das menos comprometedoras e mais ideológicas manifestações desse gênero. O movimento reacionário que surgiu entre os protestantes evangélicos nos Estados Unidos no início do século XX foi impulsionado inicialmente pelo temor e pela repulsa às tendências reformistas dos teólogos liberais. Esses modernizadores procuravam interpretar a Bíblia e os milagres do Evangelho simbólica ou metaforicamente, de maneira mais condizente com as novas tendências sociais, culturais e científicas. Como reação a essas concessões que pareciam ameaçar a centralidade da revelação divina, os principais teólogos conservadores declararam primazia de certos fundamentos da sua fé, incluindo o nascimento virginal e a ressurreição de Jesus, a variedade dos milagres e a verdade literal, infalibilidade da Bíblia. Em 1920, o editor de um jornal batista, Curtis Lee Ray, usou pela primeira vez o termo fundamentalistas para falar daqueles que ainda se prendem aos grandes fundamentos e que pretendem se engajar na grande luta em defesa da sua fé. Os movimentos fundamentalistas sempre mostraram uma ambivalência diante da modernidade, em dúvida se deveriam se afastar das suas iniquidades ou se envolver para eliminá-las. Em nenhum outro lugar, essa ambivalência ficou mais clara do que na torturada relação com a tecnologia moderna. Os fundamentalistas cristãos americanos denunciam muitos aspectos da ciência e da tecnologia como obra do diabo, mas demonstraram uma engenhosidade notável para aproveitar os produtos da tecnologia em benefício próprio, alcançando um público gigantesco e reunindo grandes somas através da programação evangélica, da TV e do rádio. Na década de 1990, durante o período de seu comando repressivo no Afeganistão, era comum a imagem bizarra dos extremistas do Talibã coordenando através dos celulares seu projeto de reconduzir a sociedade afegã à Idade da Pedra. No final de 2001, após a queda do Talibã e a expulsão da Al-Qaeda dos seus redutos no Afeganistão, o grupo terrorista fez uma eficiente transição para o ciberespaço. Os soldados do Islã subitamente estavam armados com laptops, além das metralhadoras, e cafés com internet tornaram-se centros logísticos da jihad anti-ocidente. O verdadeiro cientista, por mais apaixonado que possa acreditar, sabe exatamente o que faria mudar de ideia: evidências. O fundamentalista sabe que nada o fará mudar. Richard Dawkins, 2007. O céu ou o inferno na Terra. Um tema que unifica as diferentes religiões fundamentalistas é a convicção de que existe apenas um conjunto de ensinamentos que contém a verdade essencial e fundamental sobre Deus.
ou deuses, e a sua relação com a humanidade. O texto sagrado é a palavra literal da divindade e não está aberto a interpretações e críticas. Da mesma forma, os códigos e as injunções morais contidas no texto devem ser obedecidas ao pé da letra. Na visão dos fundamentalistas cristãos, por exemplo, o relato da criação do mundo feito em Gênesis é literalmente verdadeiro, e qualquer coisa que o contradiga, como a evolução darwinista, é rejeitada. A vontade de Deus revelada nos textos sagrados é atemporal e imutável, de forma que o fundamentalismo é o conservadorismo extremo. O compromisso inquestionável com tradições estabelecidas muitas vezes se funde com o desejo de reviver esse estado anterior, supostamente superior, geralmente um passado imaginado e idealizado. Em todos os tipos de fundamentalismo, este tradicionalismo utópico leva à rejeição das forças da mudança, especialmente o processo de secularização que moldou o mundo ocidental desde o iluminismo. Problemas no próprio quintal. O Ocidente tem adotado uma atitude bastante parcial em relação ao fundamentalismo. Histórias sensacionalistas dizendo que os suicidas islâmicos poderiam estar sendo motivados pela promessa de recompensa de 72 virgens nos céus causam espanto, mas excessos domésticos igualmente espantosos provocam menos horror e às vezes até certa simpatia. Parece não haver muita diferença entre a motivação de um suicida inspirado por virgens e um fanático fundamentalista como Paul Hill, filiado a um grupo extremista pró-vida Exército de Deus, que matou um médico e um segurança em uma clínica de aborto na Flórida, em 1994. Espero ter uma grande recompensa no céu. Espero pela glória. Ele declarou antes de ser executado, em 2003. Na verdade, pesquisas indicam que a maioria dos suicidas é motivada menos por um dogma religioso e mais por problemas políticos, econômicos e sociais. Por isso, os fundamentalistas americanos podem às vezes estar com a vantagem. De mãos dadas com o conservadorismo religioso está o conservadorismo moral e social. A maioria dos direitos civis e políticos conquistados a duras penas no Ocidente nos últimos 3 séculos são categoricamente rejeitados por fundamentalistas de todas as matizes. A crença na autoridade absoluta das escrituras implica o total dogmatismo doutrinário. Por isso, na perspectiva de um fundamentalista, visões e opiniões diferentes das suas estão simplesmente erradas. Noções claras ao liberalismo ocidental, como pluralismo e tolerância cultural e religiosas, são consideradas aberrações que devem ser evitadas, segundo os fundamentalistas. A liberdade de expressão, a igualdade de gênero, os direitos dos gays e o aborto são firmemente condenados. A profundidade dessas convicções foi amplamente demonstrada pelo fundamentalista e fundador da moral Majority, Jerry Falwell, cuja resposta imediata após os ataques de 11 de setembro foi colocar a culpa nos pagãos, nos defensores do aborto, nas feministas, gays e lésbicas, em todos os que tentaram secularizar a América. Os fundamentalistas não são amigos da democracia. Todos os movimentos desse tipo que estudei, no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, estão convencidos, em um nível visceral e profundo, que a sociedade liberal e democrática quer acabar com a religião. Karen Armstrong, 2002. Os fundamentalismos religiosos geralmente são messiânicos ou apocalípticos, prevendo a vinda de um salvador, ou o fim do mundo. Essas visões geralmente levam seus seguidores a acreditar que gozam de uma relação especial e privilegiada com Deus, e que podem se afastar da sociedade, que estaria dominada temporariamente por incrédulos e pelos não fundamentalistas. Outros, no entanto, aspiram à dominação política, com o objetivo de impor um sistema de governo ditatorial alimentado por suas ideias. Rejeitam a separação entre o Estado e a religião promovida pelo secularismo ocidental, e em vez disso procuram sacralizar a esfera política. São elitistas e autoritários. Os fundamentalistas, em geral, desejam derrubar as instituições democráticas e, em seu lugar, estabelecer um governo teocrático. Como vocês puderam perceber, essas características são bem marcantes nos Estados Unidos. Contudo, no Brasil, é um pouco diferente. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!